percebi na sua fala, eu acho que acontece muito com nós três, particularmente, assim, né? Nós artistas técnicos da cena, que também somos encenadores. Como é esse lugar do encenador iluminador, né? O lugar do encenador que também é esse artista técnico da cena, que também é engenheiro do espetáculo. Você falou de Titus e aí eu me lembrei, eu assisti E o você fez o espetáculo, ao figurino, né? espetáculo, e você era diretor e ator e ainda operava o sistema de câmeras do negócio, né? Então como é esse olhar para você, assim, de estar nesse lugar de diretor, iluminador, né? Com as duas funções interseccionadas. Eu Vamos. queria complementar essa pergunta aí, porque a minha curiosidade também é parecida com a de Guilherme. Lobinho, esse rapaz aqui, ele não é uma pessoa nem um pouco sossegado. Guilherme já falou que em Titus, por exemplo, ele dirigiu, ele fez a luz, ele era ator, né, operador de câmera. E aí, uma das coisas é que esse rapaz tenta fazer uma coisa que poucos conseguem no Brasil, quiçá até no mundo, que é a mescla de vários elementos técnicos visuais, né, que é o vídeo, as câmeras, né, as projeções, interferências sonoras até. Eu queria que você falasse disso também, né, aliado aos seus critérios de encenador, né? Como é que essa mistura aí na sua cabeça? Então, eu penso muito em imagens. Eu acho que esse seria. Acho que a gente pensa muito em imagens, né? Quando eu penso de fazer um espetáculo, por exemplo, sempre tem uma imagem que para mim é a imagem que me coloca na busca para chegar até ela, por exemplo. Geralmente eu tenho uma imagem primeiro e aí eu vou tentando encontrar caminhos para chegar até desenvolver essa imagem, né? Quando esse processo de estar na encenação e estar na iluminação e estar correndo, eu gosto de estar ali na hora, sacou? No, no fogo do acontecimento da coisa. Eu me sinto muito à vontade nesse lugar, eu me sinto muito receptivo pela galera que tá trocando comigo. E de certo modo, é uma forma de dizer assim, estamos todos juntos e vamos nos jogar nesse caos. Porque Glaucio foi meu orientador na formatura, né? E ele dizia muito que ele também me orientou em Maçã, que era um espetáculo muito caótico e era incrível fazer, porque a gente fazia manipulação de muita coisa ao mesmo tempo. E ele dizia que era um tipo de trabalho muito do acaso, onde a gente se lançava no risco de fazer a coisa acontecer, mas existia uma possibilidade da coisa não acontecer também, e a gente estaria junto para poder conseguir lidar com isso. Teve um espetáculo uma sessão do espetáculo Eu é Outro, que foi um espetáculo de formatura, que o espetáculo ele era completamente comandado pelo computador. Todos os vídeos, todos os efeitos, todas as transições, tudo acontecia a partir desse programa que a gente comandava todas as operações, né? E aí simplesmente ele parou. Ele deu um bug no meio do espetáculo e parou. E aí a gente estava lá com a plateia super perto. A gente fez o fio condutor informando para todo mundo que a gente estava sem vídeo, sem parar o espetáculo. E aí a gente meio que foi decidindo nesse processo de se olhar e de se entender no silêncio ali de estar dentro, como que a gente resolveria a cena, né? Sem o aparato do vídeo ali. Porque a gente não poderia simplesmente parar o espetáculo e dizer assim, ó, não vai ter. Porque eu também acredito que a gente não deve ficar refém da tecnologia. Mas isso eu aprendi depois do processo de vivenciar, porque quando a gente começa a experimentar esse processo da tecnologia, e eu falo isso com a melhor tranquilidade, ele é muito sedutor. E a gente precisa ter sempre cautela com os excessos, porque às vezes a gente vai na sedução da coisa e a gente não dá atenção devida aos corpos que estão ali, a gente não dá atenção devida ao outro que está ali assistindo, ao espaço, ao cuidado do espaço. Então, esse processo também de estar atento, né, ao uso desses recursos da tecnologia no palco.
Mas eu diria que talvez a parte mais complicada disso tudo, dessa minha escolha de estar dentro, de estar, de certo modo, manipulando as coisas ali dentro, é que às vezes eu não consigo ver de frente. Lobo, você falou aí de sedução, né, dessa parte tecnológica, né? Mas além disso, eu gostaria de saber quem foi que te seduziu. Calma, no sentido assim, quem são suas referências? Sim. Quem você, além de tudo dela que você já falou aí, né? Mas quem você busca pesquisar, conhecer, né? Pra você, sei lá, colocar nos seus trabalhos. Só pontuando uma coisa sobre a pergunta anterior, que quando a gente experimentou pela primeira vez a inserção de vídeo num trabalho do Coato, por exemplo, foi com arquivo 64/15, que a gente experimentou fazer um trabalho de teatro documental e aí a gente projetava algumas imagens das manifestações, né, de 2015, fazendo um paralelo com 64. E aí a gente percebe que a gente está cercado por um cotidiano que é muito visual. Então a gente se relaciona por vídeo o tempo todo, a gente tem um celular na mão o tempo todo, a gente está se relacionando com esses aparelhos que também produzem luz. Então a gente está sendo lançado para eles o tempo todo. Uma das inquietações que nos levou a fazer essa escolha pela tecnologia foi um pouco disso. Foi um pouco de tentar trazer essa nossa rotina de relação com o outro que a gente tinha no dia a dia para dentro da cena. Quando a gente fez o espetáculo Eu é Outro, que foi a minha formatura, a gente teve a oportunidade pelo edital de mobilidade artística de fazer uma residência em São Paulo. E aí a gente conheceu um grupo que é o Fila 7. Na verdade eu já conhecia o Fila 7 antes, mas nunca tinha visto nada deles. E é um grupo que foi o primeiro grupo de teatro do Brasil a fazer um espetáculo intercontinental. Então eles experimentaram uma tecnologia que transmitia a imagem entre continentes e você poderia ter um espetáculo que acontecia no mesmo tempo em lugares diferentes, com fusos horários diferentes. E aí quando eu vi isso, eu falei assim, caramba, eu quero fazer isso, meu sonho é fazer isso. Porque na época, eu e todos nós que vivenciamos o processo de Eu é Outro, todo mundo era meio que estrangeiro aqui em Salvador, todo mundo veio para Salvador para estudar. Então a nossa família, ela estava distante, né? Então a gente percebeu que a gente se relacionava com a nossa família através da tecnologia, ligações, mensagens de WhatsApp, muito pouco vídeo, mas agora muito mais. Então a gente falou assim, vamos fazer um espetáculo que a gente reflita sobre isso. E aí veio essa figura do Fila 7, que também veio muito junto a um processo de conhecimento da Ivani Santana, que é uma professora do IAC, que é uma pessoa que tem um laboratório incrível, que sempre se mostrou super disponível a compartilhar tudo que ela também experimenta, porque ela também é uma experimentadora, e é uma pessoa que tem um olhar muito afinado assim nesse lugar. Mas eu diria que antes de tudo isso, quem me futucou com a tecnologia foi o querido Alisson e o PH. Porque a gente morava junto na época, a gente dividia apartamento, e a gente estava recebendo o PH, que era um aluno do doutorado da escola. E PH estava pesquisando robótica e tecnologia, e eu ficava fascinado, como é que é possível? E ele próprio dizia muito que era uma pesquisa muito perigosa, porque ele queria extinguir o ator da cena. Ele queria fazer robôs. E eu ficava assim, nossa, meu Deus, Luiz Marfuz estava orientando ele na época. E eu vi a defesa de dissertação dele, vi o boneco se mexendo lá, autônomo, falando Shakespeare. E eu falei assim, nossa, isso é a tecnologia do teatro de animação. Enquanto o Alisson dentro de casa, super trabalhando manual, com bonecos e tal. Mas também super conectado nas questões das luzes e dessa parte eletrônica das coisas. Eu nunca esqueço uma máscara que Alisson tinha, que tinha um controlador de pilha, que tinha umas luzes colocadas em pontos específicos da máscara. Eu ficava assim, nossa, isso é muito incrível, gente. É um universo de possibilidades que eu acho que a tecnologia ela me seduziu nesse lugar. No Escorpião, tem uma outra pessoa que também me influencia muito, que é uma encenadora brasileira, que hoje em dia ela, infelizmente, faz poucos trabalhos no Brasil, que é a Cristiane Jataí, que é uma referência, assim, mundial, porque ela é cineasta e ela é encenadora, e ela consegue fazer uns trabalhos que deixam a gente intrigados, porque
Aí também tem outro lugar do financiamento, né? Quando a gente tem financiamento, a gente consegue fazer coisas sensacionais, porque a gente tem recursos, a gente tem equipamentos para fazer. Mas quando a gente não tem, é ainda mais desafiador, porque você precisa conseguir chegar naquele resultado, ser criativo com o nada e conseguir fazer do nada uma coisa grandiosa, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio como artista. Nesse momento, é conseguir fazer grandes coisas com poucos recursos. E a gente tem sido confrontado com isso sempre, a gente consegue, porque a gente é isso.